E aí, em 16 de julho de 1934, também é promulgada a Constituição, mesmo nome, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Então, olha só, vamos lá. Diferentemente da Constituição de 1824 para a de 1891, que houve uma ruptura muito grande em relação à organização do Estado, divisão das funções estatais e diversos outros pontos, não houve uma ruptura tão grande da Constituição de 1891 para a Constituição de 1934. Porém, por que não houve uma ruptura tão grande? Porque ainda se manteve a forma de Estado como federação, forma de governo como república, sistema de governo como presidencialismo e o regime de governo como democracia. Então, essa era a organização prevista na Constituição de 1891, que foi até então mantida pela Constituição de 1934. Aí existe um rompimento com relação a essa organização da própria República, por isso chamar Velha República, a estabelecida lá pela Constituição de 1891, e Nova República, pela Constituição de 1934. Porém, ela tem uma característica muito negativa, que foi a Constituição que menos vigorou na nossa história. Ela foi revogada depois pela Constituição de 37. Foi a que menos vigorou, né? E mesmo se a Constituição de 88 fosse revogada agora, ela continuaria com esse título pejorativo de ter sido a Constituição que menos tempo produziu efeito. Preâmbulo da Constituição de 1934. Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, ó, aqui aparece, tal qual no preâmbulo da Constituição de 88, a figura, né, proclamando Deus, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para organizar um regime democrático que assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Então, a Constituição de 1934, uma Constituição, diferentemente da de 1891, que pregava o liberalismo, né, muito influenciada pela Constituição dos Estados Unidos, essa Constituição, ela pregava uma democracia social. Esse é um ponto importante dessa Constituição. Esse é um marco importante que, embora tenha vigorado pouco tempo, ela marcou isso nas constituições que a sucederam. Ela previa uma democracia social. O que é isso? É a Constituição que primeiro positivou direitos de segunda geração. Isso cai demais em prova. A Constituição que primeiro previu direitos de segunda geração, qual foi? Foi a de 1824, de 1891, de 1937, de 1988. Qual que foi? Foi a de 1934. Então grava aí, a primeira Constituição de 1900, que é a de 1934, ela previu direitos de segunda geração. As constituições de 1800, a de 1824 e 1891, previam direitos fundamentais, previam, porém direitos de primeira geração apenas, não previam direitos de segunda geração. Boa pergunta, Patrícia. As cláusulas pétreas, elas são para evitar um golpe de Estado? Não necessariamente. As cláusulas pétreas, elas existem para poder, dentro de uma funcionalidade, dentro de um funcionamento democrático, elas existem para poder preservar aquilo de mais importante para o Estado. No nosso caso, os direitos e garantias individuais, a forma federativa de Estado
a separação dos poderes e o voto direto, secreto, universal e periódico. Então, a Constituição, ela não tem como evitar um golpe de Estado, porque o golpe de Estado ele quebra toda a lógica constitucional, toda a lógica normativa dentro desse Estado, né? Porque ele é ilegítimo, ele é uma ruptura. Ainda que a gente tenha um poder autoritário sendo exercido, se é dado um golpe de Estado, aquele poder autoritário que era exercido, houve uma ruptura do exercício desse poder. E essa ruptura, ela compreende a ruptura política e também a ruptura normativa e jurídica. Então, é impossível uma Constituição assegurar a não possibilidade de um golpe de Estado. Isso é impossível. Agora, para que existem as cláusulas pétreas? Para que algumas normas, alguns assuntos não podem ser modificados? Para assegurar uma estabilidade do Estado durante o seu funcionamento legítimo. Então, enquanto a democracia vigorar no país, enquanto o Estado funcionar de forma normal, de forma legítima, existem alguns assuntos que não podem ser tirados da Constituição. Então, vamos assegurar esse funcionamento razoável durante o período de obediência à Constituição, enquanto ela produzir efeito, vamos resguardar isso. E aí elencou como assuntos mais importantes os direitos e garantias individuais, o voto secreto universal periódico e direto, e a separação dos poderes e a forma federativa de Estado. Beleza? Então é o seguinte. A primeira Constituição brasileira que positivou direitos de segunda geração... e só um ponto importante para a gente poder fazer essa diferença e fixar isso bem, se isso já não estiver fixado na sua cabeça. Direitos de primeira geração são direitos negativos. O que é isso? Direitos que impõem ao Estado uma obrigação de não fazer. O Estado, para respeitar direitos de primeira geração, basta que ele fique de braços cruzados. Então, para o Estado respeitar a minha vida, basta que ele não me mate. Para o Estado respeitar a minha liberdade, basta que ele não me prenda fora das hipóteses legais. Para o Estado respeitar a minha propriedade, basta que ele não confisque os meus bens. Então, se o Estado ficar quietinho na dele lá, esses meus direitos, propriedade, liberdade e vida, estão sendo respeitados. Se o Estado não precisou fazer nada para respeitar os meus direitos, esses meus direitos são direitos de primeira geração ou dimensão, como preferem alguns. Agora, e os direitos de segunda geração? São direitos que surgem posteriormente aos de primeira, lógico, e aí esses direitos de segunda geração são chamados direitos positivos. Ou seja, são direitos que, para serem respeitados, impõem ao Estado uma atuação afirmativa. O Estado precisa fazer alguma coisa para que esses meus direitos sejam respeitados. Por exemplo, direito à educação, direito à saúde, direito à segurança pública, direito à moradia. Então, para que o Estado ele efetive uma saúde pública, ele tem que construir hospitais, ele tem que contratar funcionários para trabalhar nesses hospitais, ele tem que comprar equipamentos para poder funcionar esses hospitais. Então, o Estado tem que fazer alguma coisa. Esses chamados, então, direitos sociais de segunda geração surgem apenas com a promulgação da Constituição de 1934. Já expliquei isso aqui. Diferentemente da Constituição anterior, da de 1891, ele pregava um federalismo cooperativo e não um federalismo dual. O que é isso? No federalismo cooperativo, os entes federados cooperam entre si. E eles, um ajuda o outro. É o exemplo que eu disse da saúde, da educação, que a gente tem hospitais públicos, municipais, federais, estaduais, distritais, escolas públicas municipais, estaduais, federais e distritais. O poder, o sistema, o regime não, a forma de Estado, a forma de governo, o sistema de governo
era o presidencialista. Continuou sendo presidencialista. E outra coisa, o Legislativo Federal, aqui, ó, ele passa a ser unicameral. O que é isso? Nós temos duas casas legislativas, o Senado. Que desenho perfeito, olha aí. Você bate o olho nisso aí, você não tem dúvida nenhuma de que é o desenho do Congresso Nacional, olha aí. Nem o Oscar Niemeyer não ia conseguir fazer um desenho desse. Mas, enfim, nós temos um poder legislativo federal composto por duas casas. De cá, a Câmara dos Deputados, e de lá, o Senado Federal. Durante a vigência da Constituição de 1934, a gente teve o Legislativo sendo exercido apenas pela Câmara dos Deputados. Olha aqui, ó. Artigo 22. Deixa eu organizar essa bagunça aqui primeiro. Artigo 22. O poder legislativo é exercido pela Câmara dos Deputados, com a colaboração. O Senado só ajudava, não exercia efetivamente a função legislativa. Artigo 23. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos mediante sistema proporcional e sufrágio universal, igual e direto, e de representantes eleitos pelas organizações profissionais na forma que a lei indicar. Aqui, ó, ela faz a introdução e ela acaba com essa história de doutrina brasileira do habeas corpus, porque, olha, habeas corpus é só para liberdade de locomoção. E cria também a figura da ação popular, né? Mais um remédio constitucional, mais uma garantia constitucional. Consagrou o escrutínio secreto e conferiu direitos políticos para as mulheres. São eleitores os brasileiros de um. Olha que redação engraçada. Isso veio com a reforma de 1932, né? Não foi a Constituição que fez essa previsão, foi uma lei eleitoral de 1932, e aí a Constituição consagrou isso depois, em 34, no artigo 108. São eleitores os brasileiros, aqui, de um e de outro sexo. Olha que porcaria de redação. São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei. Então, a Constituição que positivou e possibilitou o voto das mulheres, né? Mas não foi ela que inventou, né? que consagrou pela primeira vez o direito das mulheres votarem. Isso veio numa lei anterior, um pouco anterior, uma lei eleitoral. Apesar de ser uma Constituição bem intencionada, lembra dessa classificação? Classificação da Constituição quanto à correspondência com a realidade. Era uma Constituição semântica. Ela pode ser semântica, que é a pior delas, ela pode ser nominativa e ela pode ser normativa. Normativa é aquela que tudo que está escrito lá no papel acontece na realidade. A nominativa é aquela que busca ser, está num processo de evolução para ser normativa. Né? Alguns direitos ela consegue implementar, outros ela não consegue ainda, mas ela está a caminho da implementação de todas as suas normas. Agora, a semântica, existe uma coisa aqui no papel, existe outra coisa completamente diferente na realidade. A Constituição semântica não consegue refletir o seu texto na realidade social. A Constituição de 34 era uma Constituição semântica, quanto à correspondência com a realidade. Mesmo porque introduziu direitos sociais, naquela época, a implementação desses direitos era algo fora da realidade.
E aí, olha só, uma Constituição que foi promulgada em 16 de julho de 34, ela foi revogada em 10 de novembro de 37. Então, ela vigorou pouco mais de 3 anos. E aí, essa Constituição extremamente autoritária. Olha o tamanho do preâmbulo da Constituição de 37, que foi outorgada por Getúlio Vargas. Ó, o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro, a paz política e social profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem resultantes da crescente agravação dos dissídios partidários, que uma notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes, e da extremação de conflitos ideológicos tendentes pelo seu desenvolvimento natural resolver-se em termos de violência, colocando a nação sob a funesta iminência da guerra civil, atendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e permanente, atendendo a que, sob as instituições anteriores, não dispunha o Estado de meios normais de preservação e de defesa da paz, da segurança e do bem-estar do povo, sem o apoio das Forças Armadas e cedendo às inspirações da opinião nacional, umas e outras justificadamente apreensivas diante dos perigos que ameaçam a nossa unidade e da rapidez com que se vem processando a decomposição das nossas instituições civis e políticas, resolve assegurar à nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua independência, e ao povo brasileiro, sob um regime de paz política e social, as condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua prosperidade, decretando a seguinte Constituição, que se cumprirá desde hoje em todo o país. Olha só, coisa bacana esse preâmbulo, né? Mais bacana do que o preâmbulo da Constituição de 88. Quanta coisa que a gente escuta, né? E ouve, e leio, tanta coisa que não faz o menor sentido com a realidade, não faz a menor correspondência, não tem a menor correspondência com a realidade, né? Política, social, enfim. Mas essa Constituição, que foi uma Constituição outorgada, teve características importantes, vira e mexe aparece em prova de concurso, porque é uma Constituição que tem esse apelido aqui, ó. É uma Constituição polaca. O que é essa Constituição? Por que ela recebeu o apelido de Constituição polaca? Por quê? Então vamos lá, vamos fazer essa análise aí. Na vida nada se cria, tudo se copia. Essa é a máxima que também funciona para as nossas constituições. A Constituição de 1824 foi inspirada, né, vamos falar, ao invés de copiada, né, vamos falar plagiada, vamos falar que foi inspirada, fica mais bonito. A Constituição de 1824 foi inspirada na Constituição francesa, a Constituição de 1891 foi inspirada na Constituição estadunidense, a Constituição de 1934 inspirada na Constituição de Weimar, a Constituição alemã, e a de 1937, inspirada na Constituição da Polônia, Constituição fascista. Por isso ela recebe esse nome de Constituição polaca. Tem esse apelido aí. A ideologia é uma ideologia anticomunista e antidemocracia liberal. Era uma Constituição, antes de tudo, semântica. O que é isso? Não tinha correspondência com a realidade. Não esqueça disso. Era uma Constituição
Era uma constituição semântica. Aí, existem alguns autores, isso é interessante, tem até a pergunta, era uma constituição plebiscitária, lembra o que é uma constituição plebiscitária, uma constituição cesarista? Isso aconteceu recentemente na Venezuela, em que o presidente outorga, o chefe de Estado, ele outorga a Constituição, estou impondo a Constituição, mas para dar contornos democráticos a essa Constituição, ele convoca um plebiscito para a população ser consultada e fala assim, olha, vocês concordam com essa Constituição? Né? Vocês ratificam, confirmam essa Constituição que foi outorgada? Confirma, não. Então a Constituição ela não foi criação unilateral do chefe de Estado, do chefe de governo. Né? A Constituição de 1937, ela tinha essa previsão. Ela tinha essa previsão de ser uma Constituição plebiscitária. Ela tinha essa previsão de, após a sua outorga, de ser realizado um plebiscito para consultar a população. Olha aqui, artigo 187, esta Constituição entrará em vigor na sua data e será submetida ao plebiscito nacional na forma regulada em decreto do presidente da República. Só que esse plebiscito nunca aconteceu. Por isso que alguns autores vão falar assim, a Constituição de 1937 não entrou em vigor. É porque existia uma condicionante que era a realização do plebiscito. Se o plebiscito não aconteceu, logo a Constituição não entrou em vigor. Olha a bagunça, olha o tamanho da confusão. Então, você não vai considerá-la uma Constituição plebiscitária. Você vai considerar que, quanto à origem, ela foi uma Constituição outorgada. Embora ela tivesse a previsão da realização de um plebiscito, para ela entrar em vigor, como esse plebiscito nunca aconteceu, torna-se uma Constituição outorgada. O Estado era um Estado autoritário e corporativista, previsão isso no artigo 73. O presidente da República, o chefe do Executivo Nacional, ele se sobrepunha, ele tinha mais poderes do que o Legislativo e o Judiciário. O presidente da República, olha aqui, a autoridade suprema do Estado, dirige a política interna e externa, promove ou orienta a política legislativa de interesse, promove ou orienta a política legislativa de interesse nacional e superintendente a administração do país. Artigo 38. O poder legislativo é exercido pelo Parlamento Nacional, com a colaboração do Conselho da Economia Nacional e do Presidente da República. Então, além de presidir o Executivo, de ser o chefe do Poder Executivo, ele ainda dava seus pitacos lá no Poder Legislativo, daquele mediante parecer nas matérias da sua competência consultiva e deste pela iniciativa e sanção dos projetos de lei e promulgação dos decretos-leis autorizados nesta Constituição. Parágrafo 1º. O Parlamento Nacional compõe-se de duas câmaras, a Câmara dos Deputados e Conselho Federal. Não existia aqui, não existiu sob a vigência da Constituição de 37, o Senado Federal. Somente o Conselho Federal, que olha só, artigo 50, o Conselho Federal compõe-se de representantes dos estados e 10 membros nomeados pelo presidente da República. Então não era o Senado, os senadores são eleitos pelo povo. O Conselho Federal tinha os representantes dos estados e outros 10 membros que eram nomeados pelo presidente da República. Durante o estado chamado estado de emergência, né, que foi a situação que vigorou, que mais tempo vigorou durante a vigência da Constituição de 37,
Olha só. O artigo 170 previa que durante o estado de emergência ou o estado de guerra, os atos praticados em virtude deles não poderão conhecer os juízes e tribunais. Ou seja, decretado o estado de emergência, que vigorou durante grande parte da vigência da Constituição de 37. Os atos praticados pelo presidente da República não poderiam ser revistos pelo Poder Judiciário. Então, não tinha controle. A atuação do presidente da República não poderia, por mais ilegal que fosse, por mais temerária que fosse, não poderia ser controlada pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, né? Mesmo porque ele participava da atuação do Poder Legislativo. Então, o Poder Executivo, sob a vigência da Constituição de 1937, era um superpoder. Era um superpoder. Ele se sobrepunha aos outros dois. Com a previsão, inclusive, de evitar controle desses atos durante o estado de emergência. E aí, não contemplou direitos importantes, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, extinguiu o mandado de segurança e a ação popular que estavam previstas na Constituição de 1934. Proibiu o direito de greve e a criação dos partidos políticos. Então, olha, nós tivemos uma Constituição de 1934, que era uma Constituição relativamente democrática, que foi revogada por uma Constituição de 1937, extremamente autoritária, inspirada na Constituição fascista da Polônia, que foi revogada pela Constituição de 1946, uma Constituição relativamente também democrática. Uma Constituição chamada Constituição dos Estados Unidos do Brasil, tirou só o nome de República, né, porque a de 1891, 1934 e 1937, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Aqui, ó, 18 de setembro de 46. Preâmbulo dela. A mesa da Assembleia Constituinte promulga a Constituição dos Estados Unidos do Brasil e o ato das disposições constitucionais transitórias, nos termos dos seus 218 e 36, respectivamente, a Constituição, o corpo dogmático com 218, o ato DCT, né, o ato das disposições constitucionais transitórias com 36, e manda a todas as autoridades às quais couber o conhecimento e a execução desses atos, que os executem e façam executar e observar fiel e inteiramente como neles se contém. Então, promulgada aí a Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui, né, ela estabelece esse parâmetro, essa relação entre o liberalismo e o Estado social, que é o que vigora hoje na Constituição de 1988. Né, o Estado social de direito, Estado social democrático de direito. Diferentemente do que previa a Constituição anterior, que submetia o Legislativo e o Judiciário ao Executivo, ela previu uma rígida, o que não acontece na Constituição atual, né, que existe os poderes são independentes, porém harmônicos entre si. Aqui não queria saber de harmonia entre os poderes, uma separação rígida entre os poderes. Existe uma característica importante sobre a vigência da Constituição de 46, que acompanha 1824, 1891, 1934, 1937 e 1946. Existe uma característica importante que foi a única Constituição, desde a proclamação da República, lá em 1889, então desde 1889 até 27 de abril de 2021, foi o único período em que nós adotamos como sistema de governo o parlamentarismo. Então nós já tivemos primeiro-ministro.
Nós já fomos um Estado parlamentarista. Isso aconteceu durante a vigência da Constituição de 1946, que foi modificado pela Emenda Constitucional número 4, de 61. E aí, gente, nós, um país tradicionalmente presidencialista, ocorre essa mudança para o parlamentarismo em 61, portanto, sob a vigência da Constituição de 46, e essa alteração política, ela precipitou o golpe militar em 64, né, porque nós voltamos a ser presidencialistas com a Emenda Constitucional 6, de 63, e aí o golpe militar acontece em 64. Ela previu, novamente, o habeas corpus, o mandado de segurança e a ação popular que tinham sido extintos pela Constituição de 37, previu novamente o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, coisa julgada, a inafastabilidade da prestação jurisdicional, né, ninguém retirará do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça de lesão a direito, né, vedou, diferentemente da de 37, penas de morte, né, salvo no caso de guerra declarada, tal qual faz a de 88, proibição de penas de banimento, de confisco e de prisão perpétua. Tornou aqui o voto obrigatório. E a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. É cláusula pétrea o voto ser direto, secreto, universal e periódico. A obrigatoriedade não é cláusula pétrea como característica do voto. Bom, para a gente fechar aqui a Constituição de 46, a próxima Constituição que a revoga, vamos deixar para a próxima aula, a Constituição de 1967. E aí fica polêmica, né? Ficam essas duas Constituições, 67 e 88, com a Emenda Constitucional número 1 de 69, e aí a resolução das questões para a próxima aula. Deixa eu fazer meu corte aqui.